sistema de tecnologia do COAF é de 1999. Então, ou seja, a gente aqui está longe de falar em inteligência artificial. A gente só pode tratar disso com uma boa lei sobre proteção de dados, porque a gente tem uma lei geral de proteção de dados que tem uma exceção, ela não vale para casos de segurança pública. O COAF não possui uma carreira própria. E isso é muito sério, porque você não tem uma especialização naquele tema, você não tem especialização naquela atividade de você verificar se a operação é suspeita ou não. Um policial ou um membro do Ministério Público que vai pedir informações ao COAF, ele não sabe se ele pode ou não pode pedir essa informação. Ou seja, você tem uma insegurança jurídica, tanto para quem investiga, quanto para quem é investigado. E isso realmente atrapalha. Se a dissuasão depende dessas duas variáveis, né, que é o tamanho da pena e a chance de condenação, se a chance de condenação for muito baixa, não adianta nada a sanção tá alta e você ter aquele crime tipificado, se o Estado não consegue colocar essa pessoa na cadeia. Olá, bem-vindos ao Dois Pontos. O crime organizado avançou nas suas fronteiras, não só territoriais, mas também das áreas de atuação. Por exemplo, segue por 21 setores hoje legais. Como assim? Como é que isso funciona? E a consequência disso, por exemplo, é a presença desse crime organizado em áreas como setor imobiliário, postos de gasolina, você tem também fintechs, pets, dentre tantos outros. Um estudo do Instituto Esfera aponta que esse dado chama muita atenção. Aponta, por exemplo, que as operações suspeitas registradas pelo COAF cresceram mais de 700% em 9 anos. O que essas operações suspeitas significam exatamente? Tem muito ponto para a gente discutir aqui, então não serão só 2 pontos, serão múltiplos. E para este tema de hoje, sobre crime organizado e o que esse estudo traz e nos faz refletir, inclusive a respeito das normas que existem no país, a estrutura de Estado para combater de fato um crime organizado que é transacional, são abordagens a serem feitas. Para isso, eu tenho comigo Ítalo Lorré, que é repórter da Editoria de Metrópolis. Muito bem-vindo. Prazer, Rosiane. Obrigado. Temos também conosco aqui no estúdio, você sabe, sempre 2 convidados que não precisam ter pontos de vista antagônicos, podem ser complementares. O importante é ajudar você a mergulhar no assunto e ter o próprio ponto de vista. Vamos aos nossos convidados de hoje. Conosco, Pier Paolo Bottini, que é advogado criminalista. Muito bem-vindo. Obrigado. E conosco também Fernando Meneguin, que é diretor acadêmico do Instituto Esfera, que fez esse estudo. Muito bem-vindo, muito obrigada. Muito obrigado, Rosiane. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu vou pedir para vocês esse mapeamento mesmo, para a gente mergulhar e tentar entender como chegamos até aqui, como é que conseguimos avançar para melhorar a situação, para enfrentar esse crime organizado. Eu queria primeiro que vocês destacassem um pouco desses números, porque somente essas 2 abordagens feitas já de abertura me chamam muita atenção. Quer dizer, você tem 21 áreas que são áreas legais, com a atuação do crime. O que é isso exatamente? E como vocês conseguiram chegar a isso? Ok. Bom, a essa informação, obviamente. Vamos lá, começar aqui, né? Bom, que se percebe muito esse crescimento das facções criminosas, e aí vem aquilo, como que eu combato isso? Eu tenho que seguir o dinheiro, né? Como que a gente reconhece quem está alimentando todas as facções criminosas? E aí que é o objeto principal do estudo, é como a gente estudar essa lavagem de dinheiro, esses recursos que vão para as facções criminosas e tentar pensar em maneiras de combater isso. O nosso órgão, né, que é muito encarregado estudar a lavagem de recursos é o COAF, que é a Unidade de Inteligência Financeira do Brasil. Então, a gente se debruça sobre o COAF, a gente faz um estudo comparando unidades de inteligência financeira de outros locais com o nosso COAF brasileiro, e aí a gente chega a alguns pontos importantes. Um desses é esse que você mencionou. Atualmente, em 2024, foram mais de 7 milhões de comunicações ao COAF. Isso dá um indício de que a gente possui muitas operações suspeitas, mas também dá um indício de overcompliance. Como que se trabalham mais de 7 milhões de comunicações? Será que isso é um ponto que pode ser mais bem trabalhado? Então, esse é o ponto principal que a gente se debruçou.
E Pia, em relação a essas áreas de atuação, algumas chamou, porque eu sei que você participou ali numa coordenação em relação a esse estudo também. Detalhe, tá? Até reforçar isso. É um estudo que é feito em parceria com o Fórum Nacional de Segurança Pública. Tem algum setor, especialmente, que surpreendeu mais vocês? Então, veja, bom, primeiro, olá, Rosana, Ítalo, meu querido Fernando, que foi o responsável por organizar e possibilitar esse estudo. Esse estudo foi feito pelo Esfera e pelo Fórum Brasileiro, e o que ele aponta, na verdade, isso é muito importante, dois pontos, né? O primeiro deles é o COAF, que é um órgão importante, como o Fernando disse, o órgão mais relevante para você combater a lavagem de dinheiro, porque ele gerencia as informações das operações suspeitas. Ele tem uma estrutura muito precária, né? Para um país que tem a segurança pública e o crime organizado como uma das suas maiores preocupações, você deixar um órgão que recebe, como você bem disse, como o Fernando disse, cerca de 7.400.000 comunicações de operações suspeitas por ano, com um conjunto de 93 servidores, sendo que só 9 fazem análise dessas informações, isso é realmente colocar em segundo plano esse problema, ou seja, dificultar qualquer política de segurança pública naquilo que ela tem de mais importante, que é identificar os recursos do crime organizado e ir atrás do recurso do crime organizado. Então, esse é um ponto muito importante, que é a necessidade imperiosa de você reestruturar e reforçar o COAF. Sobre esses setores, na verdade, por que a gente fala nesses setores? É porque a lei de lavagem de dinheiro elenca quais são os setores mais sensíveis à lavagem de dinheiro. Então, bancos, imobiliárias, joalheiro, leiloeiro de arte, assim por diante. Desses setores, quem mais comunica o COAF operações suspeitas são os bancos, são as instituições financeiras, cerca de 5 milhões de comunicações. Mas o que chama a atenção é que, em segundo lugar, vem os cartórios, os notários e os registradores, com 1 milhão de comunicações. O que demonstra não que esse setor tenha muita lavagem de dinheiro, mas que talvez a regulação no Brasil seja uma regulação excessiva, que exige uma comunicação de um número muito grande de atos, e isso dificulta também o combate à lavagem de dinheiro, porque quando você comunica coisa demais, você dificulta um órgão, ainda mais um órgão precário como o COAF, de identificar o que ali dentro é relevante para que ele possa se debruçar e fazer os relatórios de inteligência financeira. Então a gente tem 2 pontos. Precisamos reestruturar o COAF, e 2, talvez a gente precise rever a nossa normatização para que a informação que chega ao COAF seja uma informação de qualidade e não só em quantidade. Deixa eu só insistir o que seria exatamente essa questão da informação de qualidade. Porque, a princípio, a gente que não é do setor, imaginando de fora, eu digo, quanto mais informação tiver, melhor para que se identifique um crime. O ex-presidente do COAF, esqueci o nome dele agora, não o atual, mas já faz um tempo, o Gustavo Rodrigues, ele sempre dizia isso: qual é a melhor forma de você esconder uma informação de suspeita real de lavagem de dinheiro no meio de um monte de informação inútil? Porque você, ainda que você tenha tecnologia, algoritmos, você sempre vai precisar de um ser humano no final para olhar aquilo. E no final das contas, quanto mais informação inútil você tiver, é mais difícil. Então, por exemplo, você tem informações que determinadas operações, por exemplo, em dinheiro, a partir de um certo valor, elas automaticamente são comunicadas ao COAF. E sem nenhuma análise. Então, o banco percebe aquela situação, o cartório percebe aquela situação, ele já comunica. Se você refinar um pouco mais e dizer, olha, se aquela pessoa fez essa operação em dinheiro, mas ela não costuma fazer operação em dinheiro, ou ela não tem um histórico econômico desse tipo de situação, porque vejam, você vai pegar alguém que trabalha num setor em que se utiliza dinheiro em espécie, isso pode ser muito corriqueiro. Então, você refinar essa informação, você exigir uma informação de melhor qualidade, e é claro que isso dá trabalho, porque você precisa ajudar, mas isso pode ser muito importante para facilitar o trabalho do COAF. É claro que quanto mais a gente tiver um desenvolvimento tecnológico, menos essa vai ser uma questão, mas certamente esse é um ponto. Então, até porque o COAF divide as informações em comunicações automáticas e comunicações suspeitas. As suspeitas são realmente as de qualidade, as automáticas elas acabam sendo meras comunicações formais e acabam não tendo relevância nenhuma. Fernando, o Bottini citou no início da fala dele que um dos pontos que vocês trataram no estudo é justamente o efetivo não só do COAF, mas de outros órgãos correlatos que a gente tem pelo mundo. Então, do COAF seriam cerca de 100 integrantes atualmente, sendo que uma parcela disso é destinada a fazer essa análise das movimentações suspeitas.
enquanto tem países como Canadá e Estados Unidos que o número de integrantes ultrapassa os 300, assim. Uma dúvida que surge em relação à fala do Bottini, enfim, se o senhor puder aprofundar um pouco nisso, é se o principal problema hoje é de fato efetivo ou as ferramentas que são utilizadas para filtrar essas informações que chegam, se tem órgãos lá fora que conseguem fazer essa filtragem de forma mais automatizada, com uso de inteligência artificial, enfim. Perfeito, Ítalo. Ótima questão. A gente tem esses dois problemas, né? Quando a gente compara em termos de efetivo, outras unidades de inteligência financeira são muito mais bem equipadas com servidores. O nosso problema aqui, além das poucas pessoas, como o Pia comentou, das 93 e pouquíssimos desses na atividade fim, além disso, eles não pertencem a uma carreira do próprio COAF. São servidores que vêm emprestados de outros órgãos. O COAF não possui uma carreira própria. E isso é muito sério, porque você não tem uma especialização naquele tema, você não tem especialização naquela atividade de você verificar se a operação é suspeita ou não. Então, isso é um problema sério, precisaria ter uma carreira específica disso, né? E mais servidores. E aí, sobre a tecnologia, para a gente filtrar o que realmente é uma informação relevante. O COAF, em termos de tecnologia, ele disputa com todos os outros órgãos federais a atenção do SERPRO. O SERPRO é que provê essa área de tecnologia da informação para o COAF e, claro, que não consegue dar a necessidade que o COAF precisa. Então, também, o que a gente vê quando se compara com outros países é que existem ferramentas muito mais avançadas, usando inteligência artificial, para fazer essa seleção, né? A gente sair de 7 milhões e 500 mil comunicações para algo que realmente indique o caminho a ser perseguido. Então, são as duas coisas. É a falta de recurso para uma carreira, para mais servidores, mas também a falta de recursos para se investir em tecnologia da informação. Nessa questão da tecnologia de informação, vamos lá, ainda no COAF, daqui a pouquinho a gente mergulha um pouco mais nessa questão da criminalidade, mas é que a gente parte aqui, já partiu o início do programa, em um ponto crucial, porque se não tem uma estrutura, de fato, robusta para esse combate à lavagem de dinheiro, não se chega em canto nenhum, porque esses monstros, né, o narcotráfico, vamos pensar assim, esses braços monstruosos do narcotráfico só vão continuar inchando, crescendo e fortalecendo. Uma das funções do COAF é justamente fazer relatórios de inteligência. Correto. A gente tem um monte de estrutura de IA, por exemplo, hoje em dia, os mecanismos mais variados de IA. Hoje, quando você pensa esse casamento de IA e COAF, quantos anos-luz estamos de distância para ter uma estrutura adequada? Pois é, a gente não tem essa medida objetiva, mas com certeza a distância é muito grande. É muito grande, porque o relato disso é que o próprio SERPRO, ele já vem atuando de maneira defasada e ainda assim falta essa especialização que o COAF demanda. Então, há softwares que são vendidos até no mercado para fazer isso e que o governo brasileiro não tem acesso. Então, tem muita informação, muitos dados que poderiam ser muito bem trabalhados. Um outro ponto também que se faz com tecnologia da informação seria a união das bases de dados. E até isso o Brasil perde, porque até pouco tempo, cada unidade da federação, as pessoas poderiam tirar seu próprio RG. Você não tinha uma unicidade nisso. Hoje, a questão de poucos anos, a gente tem uma carteira nacional. Mas imagina, até pouco tempo nem isso. Então, as bases não conversavam. Né? Isso é sério quando você está querendo identificar crimes, identificar lavagem de dinheiro. Então, é uma série de problemas quando se fala de dados de tecnologia da informação que a gente está a anos-luz do que deveria ter. E isso é uma falta de vontade de governos? Qual é a avaliação de vocês? Difícil, eu acho que é difícil a gente entender a causa disso, mas eu acho que um dos pontos relevantes é o lugar sistemático onde está o COAF na administração pública. Até explicar um pouco para quem está nos vendo e ouvindo o que é o COAF, talvez seja... né, porque a gente fala muito do COAF, mas muitas vezes as pessoas confundem um pouco. O que é o COAF, na verdade? A lei de lavar dinheiro, ela elenca todos esses setores, que são os setores mais sensíveis à lavar dinheiro. Então, os setores em que mais pode ocorrer a lavar dinheiro. Então, como eu disse, banco, joalheiro, leilão de arte, assim por diante. E eles dizem que quem atua nesses setores tem que comunicar ao COAF sempre que ele se deparar com uma ação suspeita de lavar dinheiro. E os regulamentos dizem o que é essa ação suspeita. Então, ele identificou algo suspeito, ele remete ao COAF. O COAF é um órgão que ele não faz investigação criminal, ele só organiza a informação.
Então ele, através de critérios, de padrões, de algoritmos, ele analisa aquela montanha de informações, 7,5 milhões ao ano, e disso ele vê o que for mais relevante, ou seja, aquelas suspeitas fundadas, ele faz um relatório de inteligência financeira e manda para o Ministério Público e para a polícia. E eles que vão investigar. Então o COAF não julga ninguém, não faz apreensão de bem, não faz investigação. Ele é um órgão de inteligência, um órgão que organiza essa informação. Bom, aonde que o COAF está hoje, e aí eu acho que esse talvez seja um problema, ele está dentro do Banco Central. Eu sempre já defendi, já escrevi sobre isso, sempre achei que o COAF tinha que estar no Ministério da Fazenda. Mas não no Banco Central, porque o Banco Central é um órgão autônomo. E o COAF é um órgão fundamental para a política de governo de segurança pública. Ele é muito importante. Se ele está num órgão autônomo, ele não pode fazer parte de nenhuma política integrada do governo. Então, quando o Ministério da Justiça, o Ministério da Fazenda, o governo federal lança um plano de política de combate ao crime organizado, ele não pode colocar o COAF lá, porque o COAF está numa agência. O Fernando entende muito mais que eu aqui de organização da administração pública, mas você não pode contar com o COAF nesse momento. E, por outro lado, dentro das prioridades do Banco Central, o COAF também não é a mais relevante, porque eles têm que cuidar de juro, de tudo isso. Então, o COAF acaba também ficando um pouco afastado. Eu acho que agora, inclusive, o atual presidente do Banco Central se manifestou a importância do COAF, ele reconhece a importância do COAF, mas eu ainda acho que do ponto de vista do desenho institucional, o COAF estaria muito melhor no Ministério da Fazenda, ainda que com autonomia, com quadro próprio e tudo mais, ou talvez de uma forma autônoma, como um órgão autônomo, do que dentro do Banco Central, até porque o COAF não organiza dados só de instituições financeiras, ele faz de corretor de imóveis, de joalheiro, que não tem nada a ver com o Banco Central. Então eu acho que esse é um ponto que sim, o Senado já discutiu isso há algum tempo, esse é um ponto que talvez mereça ser melhor debatido. Mas talvez como órgão, como você mesmo citou, assim, totalmente autônomo, porque a pergunta, porque quando você pensa, e tantos escândalos que a gente já viu nesse país, em vincular a um ministério, consequentemente a gente imagina o risco de alguma ingerência política, uma interferência política, na verdade. Exato. Independentemente Não, aí do eu momento. acho que você tem medidas de autonomia, de segurança de informação e de, inclusive, você criar barreiras, ou seja, você não pode de maneira nenhuma ter uma intervenção. O que você pode fazer o COAF como órgão de planejamento de segurança pública, de integrante da inteligência da segurança pública, é você dar mais estrutura, dar funcionário, dar quadro próprio, mas hoje o governo não tem como fazer isso dentro de um local autônomo, ou seja, o Banco Central, de qualquer forma, vai ter que participar disso. E eu acho que isso dificulta um pouco o desenho do COAF. Eu acho que teriam formas dele agir, dele ter mais capacidade e estrutura de cumprir com o seu papel. Mas, mais uma vez, deixando bem claro, ele tem, apesar de tudo isso, o COAF tem sido um órgão muito importante. Quem está lá faz um esforço heróico ainda hoje, com todos esses problemas, o COAF é o órgão mais relevante para combater o crime organizado, eu não tenho dúvida nenhuma. E Pia, já passou por diversas estruturas, né? Foi do Ministério da Fazenda, foi do Ministério da Justiça e agora, recentemente, que foi para o Banco Central. Pensando nessa outra ponta, assim, o senhor citou, Bottini, que as informações elas são repassadas para esses órgãos de investigação, Ministério Público Federal, polícias. E tem essa grande carga de mais de 7 milhões de notificações recebidas, passa-se por uma filtragem até gerar esses relatórios que serão posteriormente repassados para esses órgãos. Nesse processo todo, os órgãos também eles estão preparados para receber essas informações e transformar em investigações, porque a gente vê também, assim, já há alguns anos tem tido uma alta de golpes, crimes de estelionato, não só de lavagem de dinheiro por meio digital, mas desses crimes diversos usando os meios digitais. E a gente não vê, na mesma medida, e vocês me corrijam se eu estiver errado, especializadas surgindo nesse sentido, para combater justamente esses crimes no meio digital. Assim. A dúvida, então, de fato, é assim, como que esses órgãos hoje recebem? Enfim, se tem muito ruído nisso? Deixa eu só complementar uma coisa, porque se ele tiver esses dados aí em mãos, aproveita e traz para a gente. Porque, por exemplo, quando você traz essa questão dos crimes em ambiente digital, o que vem sendo apontado é que, ao longo dos anos, tem diminuído, por exemplo, o homicídio, o furto, o roubo ali, enfim, mas aumenta muito em escala aí gigantesca o
o crime nesse ambiente digital. Não sei se você tem números, se tiver, já complementa aí pra gente. Vamos lá, vou trazer alguns números, daí o Pierre me ajuda a explicar isso, como é que os órgãos da ponta tratam isso. Até porque tem uma questão judicial também séria aí, né? Quem pode ter acesso aos dados do COAF, como que isso acontece dentro do processo penal. Mas olha só, para vocês terem ideia, dentro dos ilícitos informados, quais são os que nós temos em maior número, né? O primeiro, de longe, tráfico de drogas. São 7.677 ilícitos só em 2024. Então, é o primeiro. O segundo vem de fraudes, 4.484. E o terceiro, ilícitos vinculados às facções criminosas, 2.643. Se a gente soma as facções criminosas com os crimes, com o tráfico de drogas, a gente vai ver que isso é quase 50% do total de ilícitos. E aí vem a preocupação, né? A maior parte, metade dos ilícitos estão junto com crime organizado, seja pelo tráfico de drogas, seja pelas facções criminais. Mas, além disso, ainda tem corrupção, crimes tributários, extrações ilegais, tráfico de armas, e aí tudo... Como é que isso chega na Polícia Civil e como que isso é tratado? Isso eu acho que é um ponto importante, porque bom, primeiro, até aproveitando que você falou, que em todos os setores ainda falta um que não está regulado, que é o setor de criptoativos. O setor de ativos digitais foi recentemente regulamentado em lei, e a lei disse que a forma pela qual as corretoras de criptoativos informam ao COAF atos suspeitos de lavagem de dinheiro vai ser regulamentada, e vai ser regulamentada pelo Banco Central. O Banco Central tem se dedicado a criar essa regulamentação, mas ela ainda não foi aprovada. Assim que ela for, eu acho que esse número de comunicações vai aumentar e muito. Então, a tua pergunta é, essas agências da ponta têm capacidade e estrutura? A primeira coisa é, o próprio COAF já tem uma dificuldade, vai ter uma dificuldade ainda maior de processar esse número de informações, porque a gente sabe que o setor de criptoativos, embora ele seja um setor muito importante para a inovação tecnológica, algumas vezes ele é usado pelo crime organizado. E esse uso, e essas informações, e essas atividades suspeitas hoje não são comunicadas ao COAF. Assim que for regulamentado e que passar a ser comunicado, eu acho que o número de comunicações vai crescer demais. Então esse é um ponto importante. Esse é um setor que a gente tem que olhar com muito cuidado, que ele está fora desse relatório, porque hoje ele não é regulamentado. E o segundo são as agências da ponta. E aí a gente tem um problema de insegurança jurídica muito grande. Porque o Supremo Tribunal Federal falou que o COAF pode passar a informação para a polícia e para o Ministério Público sem autorização judicial. No entanto, tem uma questão que ficou em aberto, se a polícia e o Ministério Público podem pedir para o COAF a informação. Ou seja, o COAF mandar espontaneamente, isso está garantido. Mas a questão é os pedidos que são feitos, e isso é muito comum em investigações policiais. E aí o que a gente tem? O Superior Tribunal de Justiça diz que não pode. A segunda turma do Supremo diz que pode. Mas na semana do dia 18 de agosto, o ministro Alexandre de Moraes deu uma decisão suspendendo todas as decisões que entendem como não possível essa requisição. No dia 25 de agosto, o ministro Gilmar Mendes disse que essa requisição não era possível, ou seja, em sentido contrário ao Alexandre de Moraes. Tudo isso para dizer, hoje, um policial ou um membro do Ministério Público que vai pedir informações ao COAF, ele não sabe se ele pode ou não pode pedir essa informação. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal ainda não resolveu essa situação. Metade entende uma coisa e metade entende outra. Ou seja, você tem uma insegurança jurídica tanto para quem investiga quanto para quem é investigado. E isso realmente atrapalha tanto as investigações como o regime de direitos daquele que está sendo submetido a essa investigação. Então, acho que a gente tem aqui um ponto que é um ponto falho e a gente precisa superar isso com urgência. Eu acho que dá para insistir ainda na questão dos crimes digitais, né? Eu acho que ainda tem mais dúvida aí dele. Sim, e saiu uma pesquisa recente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, encomendada ao Datafolha também, que apontou que de julho de 24 a junho de 25, 1/3 da população relatou ter sofrido algum tipo de golpe. Então, a gente, de fato, a gente está numa era dos golpes, assim, de certa maneira, o que mostra, assim, que o crime tem avançado nesse sentido, mas as táticas para combater o crime e o avanço nesse sentido não necessariamente estão no mesmo ritmo. E aí, enfim, deixo aberto. Eu só posso acrescentar uma coisa em relação a isso, porque tem um gancho com essa resposta que eu estava dando antes.
É porque o crime digital, quando a gente fala em combate à lavagem de dinheiro, a gente tem que saber, depois que o crime digital é praticado, esse ganho para onde ele vai. E aí a importância da regulamentação dos criptoativos, porque um número muito grande de vezes isso vai para uma carteira de criptoativos e é imediatamente remetido para o exterior. Então você veja mais, mas não quer dizer que qualquer uso de criptoativos seja ilegítimo. Ao contrário, eu acho que criptoativos é algo muito importante. No entanto, regulamentar esse setor é muito importante para você conseguir fazer um combate eficiente a essa fraude digital, que em geral o produto dela é um produto que não é físico, é um produto que é convertido em ativos digitais que são remetidos ao exterior. E, Ítalo, as estatísticas reforçam isso que você está falando, né? Porque em relação aos ilícitos, fraudes, a gente saiu em 2015 de 294 fraudes para, em 2024, 4.484 ilícitos. Com certeza essas fraudes digitais estão aí e é fruto de tudo isso, né? Tem um dos pontos que vocês levantam aqui, que é além da questão da informação, que eu acho que até esbarra num outro estudo que vocês têm, embora não esteja na nossa pauta, mas eu acho que até cabe, que é um que trata sobre ineficiências provocadas pelas normas. Sim. Em qual momento a gente consegue linkar esses dois pontos? Porque, de alguma forma, vocês trouxeram isso aqui, né? Seja na dificuldade de ter uma informação de qualidade, porque ficam as brechas, seja em relação a qual local que né? Tem toda uma discussão sobre isso e geram as mais variadas polêmicas, até porque o COAF já mudou de local mais de uma vez. Então, eu queria que você fizesse um link aí disso. Perfeito. Esse foi um outro estudo que o Instituto Esfera publicou sobre as ineficiências das normas, e o objetivo nesse estudo era o quê? A gente mostrar que se o Estado não presta atenção nas regras que ele cria, todo mundo vai pagar por isso, né? O efeito colateral vai ser muito grande. E aí a gente trata de algumas maneiras para amenizar isso. Uma delas é uma ferramenta que a OCDE divulga muito, dissemina muito, que é a avaliação de impacto legislativo, que é uma avaliação ex ante, que você faz antes daquela norma entrar em vigência. Então eu já tento olhar na frente quais os potenciais problemas que essa norma vai trazer e já corrijo na hora de elaboração daquele texto normativo, antes dele entrar em vigência. E aí a gente vê também, né, fazendo o link da área de segurança pública e lavagem de dinheiro, com isso também. Tem um estudo sobre o COAF, ele cita um dos problemas que foi mudado recentemente, que era a utilização da extração de ouro para lavar dinheiro. Porque as pessoas no início, o Supremo alterou essa regra 2 anos atrás. As pessoas achavam ouro, mineravam e simplesmente informavam aquilo de boa fé. Olha, achei tanto. Mas imagina isso, essa boa fé, o que isso não dá de margem, né, para ilícitos, porque aí você pode usar essa boa-fé e falar, encontrei o ouro, e na verdade não foi encontrado, né? Isso aí, então era uma ferramenta para lavar dinheiro. Então percebam que às vezes a norma foi feita, às vezes de maneira propositada, às vezes não, mas existem vários dispositivos que favorecem ilícitos, e esse era um que vigiou por muito tempo. A questão de, acho que 2 anos atrás, que o Supremo falou que essa declaração de presunção de boa-fé não vale mais. Em relação à discussão sobre o projeto antimáfia, eu queria uma avaliação de vocês sobre como isso se coaduna com essa discussão que a gente está agora. E até tem uma reportagem, vou pedir para a produção deixar também o link na nossa descrição, do repórter Marcelo Godoy, que fala sobre a desidratação desse projeto. Então, o que é que teria que ter obrigatoriamente, na visão de vocês, dentro desse projeto, neste momento? O que é que não poderia faltar, por exemplo, de jeito nenhum nesse projeto? Bom, eu até participei da comissão que começou a discussão desse projeto. Depois a gente no Esfera fez alguns debates também. E eu acho que o ponto central é, mais do que você criar novos crimes ou aumentar penas, é muito importante que você tenha um sistema de inteligência integrado no Brasil, que foi um pouco o que o Fernando falou. Ou seja, não dá para hoje a produção de dados sobre segurança pública no Brasil ser cada estado, cada um dos 27 estados. Eles produzem dados sobre segurança pública e eles não trocam informações nem entre eles e nem com a União. Então você tem 27 ilhas que criam informações preciosas e relevantes sobre, inclusive, o funcionamento do crime organizado, mas não compartilham. Hoje a gente tem uma dificuldade brutal de ter estatísticas sobre o crime no Brasil. Aliás, quem melhor faz isso é o Fórum Nacional de Segurança,
pública, mas eles reconhecem a dificuldade que eles têm para obter esses dados, até porque cada estado entende o dado de maneira diferente. Então você não tem nem padronização estatística. Então, como é que você quer fazer frente a organizações que muitas vezes têm tentáculos internacionais, que são sofisticadas, que usam meios de lavar dinheiro muito sofisticados, quando você tem um sistema em que a Polícia Civil não conversa com a Polícia Militar, que não conversa com o COAF, que não conversa com a Receita, ninguém se conversa com ninguém. Ou seja, o boletim de ocorrência, a Luciana Temer até escreveu um artigo muito interessante há algum tempo, o boletim de ocorrência em cada estado não é padronizado, você não consegue saber o grau de vulnerabilidade das crianças nos diferentes estados, porque você não tem um padrão a respeito disso. Então, você não consegue formar uma base de dados estatística. Então, não adianta nada você criar novos crimes ou aumentar as penas. E veja, aqui não é nada contra o projeto de lei. Aliás, eu acho o projeto de lei muito bom porque ele tem tentado, junto com a PEC, alcançar esse objetivo, que é justamente integrar todas as agências de inteligência, obrigar os estados a compartilharem esses dados de inteligência para que você possa ter uma base de informações, que a gente possa conhecer o crime organizado e, a partir daí, desenvolver políticas públicas eficientes. Posso complementar só em relação a isso? Tem um ponto, Pia, e aí a gente traz do meio acadêmico, né? Porque lá da análise econômica do direito, a gente fala que a dissuasão de um crime, ela acontece por 2 fatores, pelo tamanho da sanção e pela probabilidade daquela pessoa ser condenada. E a gente vê hoje que em várias legislações que são propostas para se combater crimes, a preocupação é colocar uma sanção alta, não uma sanção que realmente atinja o criminoso. Mas, se a gente olhar na ponta, essa pessoa está sendo condenada, né? Essa condenação está chegando a termo, e aí se a dissuasão depende dessas 2 variáveis, né, que é o tamanho da pena e a chance de condenação. Se a chance de condenação for muito baixa, não adianta nada a sanção tá alta e você ter aquele crime tipificado, se o Estado não consegue colocar essa pessoa na cadeia. Então é algo para se pensar também, né? Porque muito do que se faz no Congresso Nacional é tipificar e colocar sanções. Mas essas pessoas vão ser efetivamente punidas? Fazer uma provocação aqui, considerando esse cenário que vocês dois traçaram. Quer dizer, a gente tem um COAF esvaziado, faltando gente, faltando estrutura de inteligência artificial, estrutura tecnológica, enfim. A gente tem penas determinadas, mas pessoas que não são penalizadas. Estamos, então, diante de um país que vira o paraíso para o crime organizado? Eu tendo a ser otimista sempre. Eu acho que só pelo fato da gente ter isso mapeado, né, isso está sendo chamado a atenção, as autoridades estão vendo. Esse estudo a gente discutiu em vários fóruns, foi debatido com diversas autoridades. Então, eu acho assim, as pessoas estão cientes. Se elas estão cientes, eu acho que melhoras devem surgir. E eu acho que eu não diria não um paraíso. O Brasil, apesar de todos esses problemas, ele tem uma regulação muito dura, inclusive, como a gente estava dizendo no começo, inclusive ele exige informações demais. Então, o nosso sistema financeiro, o nosso sistema imobiliário, o nosso sistema de leilão de arte, o nosso sistema de contadoria, ele é muito regulado. Então, você fazer lavagem de dinheiro através desses mecanismos tradicionais que são muito usados em outros países, no Brasil não é fácil. Tá? O que acontece é o que o Fernando falou. Muitas vezes ele é identificado, você tem um processo, mas ele, por falta de estrutura, não se segue adiante. Mas você tem uma estrutura regulatória boa. O nosso problema é um problema de conhecer quais são essas formas e como funciona o crime organizado. A gente não consegue combater algo que a gente não conhece. E no Brasil a gente não conhece. A gente fala muito em crime organizado, mas a gente não sabe o tamanho, a gente não sabe como se articula, a gente não sabe o volume do dinheiro armado. A gente tem muita intuição, mas pouco dado concreto. Se a gente não tiver dado concreto, a gente não vai conseguir identificar qual é a melhor solução para isso. Então, eu acho que a coisa mais importante e mais urgente a ser feita é integrar esses dados. E, nesse sentido, a PEC apresentada e algumas medidas específicas são muito mais relevantes do que qualquer aumento de pena, porque o aumento de pena, independentemente da valoração que se faça, você não vai conseguir
identificar o criminoso se você não tiver dados e informações. A PEC da Segurança Pública. Então, a gente está falando aí em termos de duas discussões no Legislativo, quer dizer, um ainda a ser encaminhado, que é aquele anteprojeto, né, antimáfia, e o outro que é a PEC da Segurança Pública, que já tem esse trâmite dentro do Congresso Nacional. Caso queiram falar um pouco mais sobre eles, e Ítalo também. Só um adendo, a gente falou mais desse cenário dos integrantes de órgãos de fiscalização de países desenvolvidos, né, como Canadá, Estados Unidos. Mas pensando no contexto de países vizinhos também, né? Porque a gente vê que a rota do narcotráfico, por exemplo, que é feita pelas as facções brasileiras, na rota do narcotráfico a droga vem de países vizinhos como Peru, Bolívia e Colômbia, passa pelos portos brasileiros, aeroportos, enfim, e acaba sendo levada para outros continentes, como a África e a Europa. Em relação a esses países, assim, recentemente até teve a prisão de uma liderança de uma facção criminosa na Bolívia, mas autoridades falam que essa cooperação ela esbarra num limite ali. Eu queria entender, assim, como que vocês enxergam esse cenário dos países vizinhos, se tem uma perspectiva de melhora e se tem algo sinalizando nesse sentido. Bom, em termos de lavagem de dinheiro, você tem os países que são membros do GAFI, né? O GAFI é essa articulação internacional para combater lavagem de dinheiro. O GAFI ele possui 40 recomendações que os membros devem seguir. Seguindo essas 40 recomendações, você tem já um direcionamento em comum, né, de como combater a lavagem de dinheiro. Aí a gente teria que estudar cada país na América do Sul para ver se eles estão, né, seguindo à risca isso e estão tentando combater isso, né? Não sei se o Pia tem algo a acrescentar. O problema, eu tive até algum tempo numa discussão na Itália sobre a cooperação Brasil-Itália, porque há uma identificação de que algumas organizações criminosas no Brasil teriam relação com organizações italianas. Mas no fundo, o que me chamou a atenção a gente está discutindo uma cooperação internacional quando, muitas vezes, no Estado, a Polícia Civil não fala com a Polícia Militar, que tem base no mesmo quarteirão. Então, se a gente não superar isso, a gente falar em cooperação internacional é importante. Mas se a gente não tiver um compartilhamento de dados nacionais, eu não tenho o que oferecer para os outros países também. Então, eu acho que o Brasil precisa superar essa questão da falta, a gente chama isso de fragmentação federativa em relação à segurança pública. E, em segundo lugar, a gente precisa aprimorar as regras sobre cooperação internacional. Tem uma lei, um projeto de lei, tramitando no Congresso Nacional sobre cooperação internacional desde 2004, 2005. Ou seja, a gente hoje tem pequenos tratados, pequenas convenções, pequenas diretrizes, mas isso é muito pouco. A gente precisava de um sistema de cooperação mais robusto para que a gente pudesse justamente enfrentar isso que o Ítalo falou. Ou seja, a gente precisa ter um sistema de troca de informações mais ágil, mais eficaz, mais veloz. A gente tem um sistema ainda muito antigo. A gente ainda trabalha muitas vezes com rogatória, com as caras. Então, isso dificulta. A gente teve avanços, claro que teve, mas ainda falta dar um passo. Eu acho que a aprovação dessa lei e a organização dos dados seria fundamental. Né? E de novo a gente volta a dados, né? Como que dados é algo essencial. E aí até também o Instituto Esfera, a gente tenta trazer muito essas evidências para todos os estudos que a gente fazem. E isso ajuda no que a gente estava discutindo no início, não só para a segurança, para a lavagem de dinheiro, mas para qualquer política pública. O que a gente vê é uma atuação errada do Estado, porque são regramentos feitos com base em achismo. Né? Se você tivesse dados, evidências empíricas para que realmente você traçasse um caminho correto, tudo seria melhor. Mas essa falta de dados que a gente vê claramente na segurança pública e em outras áreas também, faz com que a gente tenha uma ineficiência enorme no país por conta de atuações indevidas do Estado. E agora uma provocação, se vocês me permitem, mas esse investimento em setores de inteligência, ele passa por um tipo de desaceleração, digamos, porque a gente tem visto nos últimos anos justamente esse enfoque no policiamento ostensivo das ruas, essa maior autonomia das guardas civis metropolitanas e ao mesmo tempo, assim, as polícias civis, elas cobram, né, por mais investimento justamente para conseguir levar mais essas investigações mais robustas. Então, tem havido, assim, um escanteamento desse tipo de atuação? Bom, eu acho que as polícias reclamam muito de falta de recursos, né? Eu acho que o orçamento de qualquer ente federativo ele é escasso, nunca vai dar para a gente atender a todos. Então, eu acho que deveria haver um investimento maciço em
maneiras de você utilizar a tecnologia para conseguir avançar nisso. Né? Porque uma vez que o orçamento é escasso, eu não consigo contratar muitas pessoas, não consigo avançar muito, então vamos tentar usar a tecnologia para aumentar a produtividade desses órgãos. Acho que nesse sentido que deveria haver uma maior procura de novas tecnologias para você ser mais eficiente, né? E utilizar melhor esse escasso recurso dos estados. Então, e só fazendo um adendo, mas o que foi constatado a gente está tão atrás nisso que o COAF, que é o órgão que a gente está discutindo, o sistema de tecnologia do COAF é de 1999. Então, ou seja, a gente aqui está longe de falar em inteligência artificial. Mas afora isso, eu acho que a gente pode usar novos sistemas como inteligência artificial, o sistema de câmeras nas cidades que podem sim ser integrados e facilitar. Então, algumas das cidades mais seguras do Brasil são cidades que têm câmeras que fotografam a chapa do carro quando ele entra na cidade, já integrados com a Polícia Civil, Militar e Guarda Metropolitana, já identificam se há algum antecedente naquele veículo, se há alguma ordem em aberto sobre aquele veículo. Então, tudo isso é muito interessante, mas tem uma ressalva. A gente só pode tratar disso com uma boa lei sobre proteção de dados, porque a gente tem uma lei geral de proteção de dados que tem uma exceção, ela não vale para casos de segurança pública. Então, ainda é necessário se aprovar uma lei geral de proteção de dados sobre segurança pública, que trataria da questão das câmeras, do COAF, da troca de dados entre instituições. O problema é que ela também está parada. Existe um projeto de lei, no meu modo de ver, não é o ideal, mas é um projeto bem interessante que está em andamento. Então, se a gente não tiver uma lei que organize o tratamento de dados, a gente periga de transformar essas inovações tecnológicas que são importantes e necessárias em um instrumento de exercício arbitrário de poder. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O que eu diria, o que é fundamental é incorporar as novas tecnologias, incorporar câmeras, mas ao mesmo tempo aprovar a lei que está exigida no próprio ordenamento jurídico de proteção de dados em segurança pública para que, mais uma vez, tanto o investigador quanto o investigado tenham segurança sobre aquilo que pode ser partilhado e como vai ser partilhado. A gente já está caminhando aqui para o final, o tempo esgotando, então passar para mais uma pergunta caso o Ítalo tenha, ou para encaminhar para as considerações finais de vocês. Hoje vocês vão perceber que o tempo é um pouquinho mais curto, mas é porque a gente está aqui um dos convidados que o Pierre contar aqui, o Pierre veio, mas tem que sair correndo para o aeroporto e eu super agradeço mesmo, viu, Pierre, porque eu sei o esforço que foi para encaixar essa agenda. Então, assim, vamos para uma rodada aqui final, Ítalo. Na verdade, não queria fazer uma pergunta, mas mais um adendo em relação ao que o Bottini disse, que a gente está prevendo publicar no Estadão uma reportagem especial justamente sobre isso, assim. E em São Paulo, por exemplo, tem tido ainda a febre do sistema de biometria facial em portas de condomínios para reconhecimento dos moradores convidados. E é interessante ver, ou enfim, desanimador ver como as dinâmicas criminais elas acompanham esses movimentos. E tem tido uma proliferação também de golpes utilizando a biometria facial, se aproveitando, enfim, dessa infinidade de dados para obter lucro, para fazer mais vítimas. Então, é só esse comentário. Então, eu queria aproveitar para finalizar com vocês sobre isso. Onde é que a gente vai encontrar esse ponto de equilíbrio? E foi muito legal você trazer isso. Importante, Ítalo, porque eu confesso que hoje eu chego num canto para fazer essa biometria facial, eu já fico com medo. Eu realmente fico com muito medo. E aí a gente, ao mesmo tempo, não pode se recusar, senão você não tem o acesso. Aliás, aproveita e dá uma orientação para a gente, porque eu não sei, recomendaria o quê? Pronto, vamos ver aqui. Para onde iremos, né? Para onde iremos, tanto em termos de combate especificamente, e nós cidadãos. Bom, enfim, acho que a gente também evitar as inovações não cabe, né? A gente tem que realmente incorporar as inovações para melhorar os serviços, claro que com segurança. E aí cabe ao Estado atuar de maneira que garanta essa segurança. Então a gente vai ficar sempre nisso. Vamos tentar incorporar as inovações e confiar, exigir do Estado que acompanhe a velocidade das modificações para garantir a segurança de todos, né? Que a gente tenha dados, a utilização de cada vez mais de dados, mas que isso seja feita de maneira confiável e que evite perseguições pessoais ou evite o crime organizado de se apoderar disso. De resto, queria agradecer aqui só pelo espaço da gente divulgar os estudos. Acho que para qualquer pessoa do meio acadêmico é um prazer quando a gente pega estudos realizados e consegue disseminar aí pelos meios de comunicação. Muito obrigado.
E a ideia do Instituto Esfera é justamente essa, que a gente possa produzir para colaborar com esse desenvolvimento de políticas públicas. Então, esse estudo do COAF, na verdade, não é um mero estudo, mas tem uma série de recomendações e sugestões ali para aprimorar o COAF. Eu acho que esse tema da gestão de dados é um tema também importante, a ideia é se debruçar sobre ele, porque a gente sabe que a falta de organização e a falta de regulamentação sobre os dados traz essa insegurança, ou seja, eu vou me cadastrar, eu vou colocar minha foto lá, que obrigação que essa empresa tem de preservar os dados, e aqui eu não estou nem falando de crime organizado, dele ganhar dinheiro vendendo esses dados para alguém, né? Para publicidade, para alguém. Então, eu preciso de uma regulamentação e de uma fiscalização para que essa já existe, na verdade, né? Para esses setores. Qualquer um que trabalhe com informações tem que ter uma política de gestão, de uso, e não pode compartilhar essa informação com ninguém sem autorização do usuário. Então, você, Rosiane, sim, em tese, alguém só pode compartilhar essa informação sobre você do condomínio se você autorizou. Se você não autorizou, ele não pode fazer isso. Qualquer uso vai ser um uso indevido, vai ser um uso ilegal, vai ser um uso, inclusive, criminoso. Mas, de qualquer maneira, aqui a gente está falando de algo que já está regulado. Agora, no caso das câmeras, no caso das informações do COAF, de todas essas trocas de informações no setor de segurança pública, não há sequer regulamentação geral. Você tem leis esparsas, como a lei de lavagem de dinheiro, você tem alguns pontos esparsos, mas você não tem uma regra geral. Então, eu acho que, mais uma vez, a gente tem uma lacuna que gera muita insegurança jurídica no Brasil. Então, se houvesse um esforço do Congresso Nacional, nesse caso, para oferecer para a população e para as autoridades públicas uma lei nesse sentido, seja ela boa ou ruim, mas isso ofereceria uma segurança jurídica muito maior. Só para finalizar, eu falei que já estava finalizando, mas eu fiquei numa curiosidade. O anteprojeto, antimáfia, assim, qual é o grau de otimismo de vocês em relação a isso? Eu não vi a última versão do projeto, eu não sei lhe dizer. Mas eu acho que ainda está bem no início da tramitação. Ainda tem muita coisa para frente. Tem muita água para rolar. Assim. Porque nem foi enviado para Congresso ainda. Então, e a versão, eu acho que a última versão, ela não está disponível ainda. Então, eu tenho uma dificuldade de... Sim. Mas acreditam que dessa vez vai? Esse eu não conheço, mas eu aposto muito na PEC. A PEC, eu acho que ela é fundamental e eu espero que ela seja aprovada com a devida urgência. Pier Paolo Bottini, muito obrigada pela sua presença. Fernando também, Meneguin, muito obrigado também. Venham mais vezes. E Ítalo Lorré, obrigada pela sugestão de pauta em conjunto aí com a sugestão feita por vocês. E, claro, agradeço principalmente a você que nos acompanha toda semana, curtiu, gostou, dá seu like, é super importante para a gente. A gente vai deixar alguns links de reportagem aqui embaixo. Aponta também o seu celular para o nosso QR Code. Aproveita para assinar o Estadão com desconto, você que acompanhou até aqui. Até semana que vem.